Olá, tudo bem? Professor Jailson por aqui novamente. Hoje eu estou trazendo para vocês como resolver operações envolvendo números racionais. Que são aqueles números, que podem ser escritos na forma de fração. Então, primeira parte aqui do conteúdo que a gente vai ver é como resolver a adição e subtração envolvendo números racionais. Aqui nós temos adição e subtração de números decimais, que são aqueles números escritos com vírgula. Então nós temos aqui 8 inteiros 345 milésimos mais 11 inteiros e 3 décimos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é armar essa operação. Lembrando, quando a gente for somar ou subtrair, o segredo é a gente organizar os números de forma que a vírgula fique embaixo de vírgula. Então eu vou colocar aqui, lembrando que na adição a ordem dos fatores não altera o resultado. Então tanto faz eu colocar 8 inteiro 345 primeiro, ou 11 inteiro e 11 décimo em segundo, e vice-versa. Então eu vou colocar aqui, pegar o primeiro, 8 inteiros 345 milésimos, mais... Agora eu tenho que organizar esse segundo número para que a vírgula fique embaixo de vírgula. Então eu vou colocar um aqui, a vírgula, e o outro 1 vai vir aqui do lado, para ficar a vírgula embaixo de vírgula. 3 mais. Aí o aluno deve estar se perguntando: professor, e essas casas que ficaram em branco? Eu preciso completar com zero? Não, na adição não precisa, mas se você quiser preencher, não tem problema. Então vamos aqui somar rapidinho. Eu vou baixar o 5, tá? Vou baixar o 4. 3 mais 3, 6. 8 mais 1, 9. Baixo 1. Vírgula embaixo de vírgula. Cheguei no meu resultado. 19 inteiros 645 milésimos. Vamos aqui para o segundo exemplo. Aqui o segundo exemplo já é envolvendo a subtração. Na subtração, a mesma coisa, a gente vai organizar. Lembrando que na subtração é obrigado o maior valor vir primeiro. Para a gente descobrir quem é o maior, é só a gente olhar a parte inteira. Ó, aqui a parte inteira é 5, aqui a parte inteira é 2. Quem é maior, 5 ou 2? 5. Então esse número vai vir primeiro. 5 inteiros e 27 centésimos, menos 2 inteiros e 1 décimo. Lembrando que a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Aí o aluno deve estar perguntando: professor, aqui é a mesma coisa lá da adição, eu não preciso completar com zero? Sim, aqui você é obrigado a completar com zero, tá? Ficou caso em branco à direita, você vai lá, ó, e complete com zero. Até colocar aqui de uma corzinha diferente. Coloquei aqui, completei zero. Agora a gente resolve normalmente igual uma subtração normal. 7 tirando 0 dá 7. 2 tirando 1 dá 1. 5 tirando 2, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Tá aí o meu resultado. 3 inteiros e 17 centésimos. Vamos lá para o último exemplo, envolvendo subtração também. Aqui, ó, novamente, eu tenho 2 inteiros para tirar 975 milésimos. Quem é o maior? Aqui a gente vai olhar a parte inteira. A parte inteira aqui é 2 e a parte inteira aqui é 0. Quem é maior? É o 2. Então, 2 vem primeiro. 2 menos... Agora aqui, ó, vou organizar o número dessa forma. 0,975. Aí o aluno: professor, e esse monte de casa aqui em branco? Vou ter que completar com zero, tá? Então aqui vai vir 0, 0 e 0. Coloca a vírgulazinha aí para você. Lembrando que esse 2 é um número inteiro, então todo número inteiro ele tem uma vírgula, só não faz aparecer. E agora eu vou subtrair. Lembrando que 0 não tira 5, eu vou tomar emprestado, ó, lá do 2. Esse 2 empresta 1 para cá, que ficou 10. Aqui já não é mais 2, é 1. Desse 10 eu vou emprestar 1 para esse 0. Lá ficou 10, aqui vai ficar 9. Desse 10 eu empresto 1 lá para o último 0. Lá vai ficar 10 e aqui vai ficar 9. Agora tem como subtrair. 10 tirando 5 é 5. 9 tirando 7 são 2. 9 tirando 9 é 0. Vírgula embaixo de vírgula. E aqui 1 tirando 0 é 1. Tá aí o resultado. 1 inteiro e 25
milésimo. É assim que a gente resolve adição e subtração, tá, de decimais. Agora, vamos partir aqui para baixo, ó. Nós temos multiplicação e divisão também de decimais. Esse primeiro exemplo aqui é como a gente resolve multiplicação de um número decimal por um número inteiro. Pessoal, é muito simples. Então, eu vou pegar aqui, ó, 375, 3,75 e vou multiplicar por 4. Aqui, quando a gente está multiplicando, eu esqueço essa vírgula. É como se eu estivesse multiplicando 4 por 375. Esqueço ela e vou multiplicar normal, ó. 4 vezes 5, 20, fica 0 e vai 2. 4 vezes 7, 28, com mais 2, 30, fica 0 e vai 3. 4 vezes 3, 12, com mais 3, 15. Então, cheguei em 1.500. Professor, e a vírgula? Agora é só você contar, ó. Tem quantos números depois da vírgula? 2. Então, o meu resultado também vai ter 2. Então, 4 vezes 3 inteiros e 75 centésimos é igual a 15 inteiros. E agora aqui nós chegamos na multiplicação e divisão por 10, 100 e 1.000. Pessoal, quando a gente vai multiplicar por 10, por 100, por 1.000, ou dividir por 10, por 100, por 1.000, a gente não precisa fazer cálculo. Simplesmente é deslocar a vírgula. Então, quando a gente for multiplicar um número decimal, olha o tanto que é simples. Olha o primeiro exemplo aqui. Eu tenho 10 vezes 2,3. Lembrando que quando eu multiplico a vírgula, ela vai ser deslocada para a direita, tá? Toda vez que eu for multiplicar, a vírgula vai para a direita. Então, quando eu multiplico por 10, essa vírgula ela vai se deslocar apenas uma casa para a direita. Então, ela sai daqui e vem para cá, do outro lado do 3. Então, 2,3 vezes 10 é igual a 23. Olha aqui agora o segundo exemplo. Eu tenho 100 vezes 1,2. Quando eu multiplico por 100, essa vírgula que está aqui, ela vai se deslocar duas casas para a direita, tá? Multiplicação por 100 é duas casas que ela vai se deslocar. Então, ela vai sair daqui, ela vem para depois do 2 e mais uma casa. Professor, e quem é que eu vou completar aqui? Vou completar com 0. Ou seja, 100 vezes 1,2 é igual a 120. Professor, e lá na multiplicação por 1.000, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a direita? Sim, é só isso. 1.000 vezes 5 inteiro, 232 milésimos. Eu vou apenas deslocar essa vírgula. 1, 2, 3 casas para a direita, ou seja, meu resultado vai ser 5.232. Já cheguei no resultado. Não preciso fazer cálculo, tá? Multiplicação por 10, desloca a vírgula uma casa para a direita. Multiplicação por 100, desloca a vírgula duas casas para a direita. Multiplicação por 1.000, 3 casas para a direita. E a divisão, professor? Aqui embaixo, ó. E a divisão, o que a gente faz? Agora, na hora de dividir, eu vou também deslocar a vírgula. Só que, ao invés de eu deslocar para a direita, na divisão, eu vou deslocar para a esquerda. Quando eu multiplico por 10, igual aqui eu tenho, ó, 18 inteiro e 30 centésimo dividido por 10. Essa vírgula, eu vou apenas deslocar ela uma casa para a esquerda. Ou seja, é igual a 1,830. Desloquei uma casa para a esquerda. Professor, aqui no segundo exemplo, eu tenho 14 inteiro e 1/10 dividido por 100. Então, essa vírgula eu vou ter que deslocar ela duas casas para a esquerda, porque eu estou multiplicando por 100. Então, ela está aqui, ó. Eu vou trazer ela para cá e depois para cá. Então, a vírgula vai vir antes do 1. Então, vai, ó, vírgula 141. Professor, e antes da vírgula vai ficar sem nada? Não, a gente completa com 0. Então tá aí, ó, 141 milésimo. E o último exemplo, eu tenho um número inteiro, 1.237 dividido por 1.000. A vírgula dele tá todo o número inteiro tem vírgula. Então tá aqui no final, ó.
Dividir por 1000 é deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, vai vir 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar entre 1 e o 2. Ou seja, o resultado é 1 inteiro, 237 milésimos. Muito simples multiplicar e dividir por números decimais. Só o aluno ficar atento. Continuando aqui, nós vamos ver como resolver, deixa eu organizar aqui, como resolver potenciação de decimais. Lembrando que potenciação, tá, é uma multiplicação de fatores iguais. Quando eu tenho aqui, ó, 3 décimo ao cubo, o que que isso significa? Que eu vou ter que multiplicar o 3 décimo 3 vezes. 0,3 por 0,3 por 0,3. Então, tá aí, ó. É assim. Professor, eu vou ter que fazer aquele cálculo todinho? Não. Se o aluno for esperto, ó, nesse tipo de cálculo aqui, ele vai multiplicar os números diferentes de zero. Quem é diferente de zero aqui? 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, cheguei no 27. Professor, e as vírgulas? Agora é só você contar. Quantas casas, quantos números tem após a vírgula? Aqui tem 1, aqui tem outro, então 2, com mais 1, 3. 3 casas após a vírgula. Só que aqui eu só tenho 2 números. O que que eu vou fazer? Acrescento um 0, põe a vírgula e acrescento outro 0. Cheguei no meu resultado. Professor, mas e se eu não der conta de fazer assim? Você pode fazer a multiplicação normal, ó. Pego lá, ó, 0,3, multiplico por 0,3. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas chega, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0 é 0. Multiplicar por 0 dá 0, por 0 dá 0. Então, dá 9, dá 0, dá 0. 2 casas após a vírgula, tá aqui. Então, deu 0,09. Só que é 3 vezes, né? Eu multipliquei 2. Agora, esse valor eu vou multiplicar por 0,3. 0,3. 3 vezes 9, 27. Fica 7, vai 2. 3 vezes 0, 0 com 2, 2. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes o 9 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0, 0. Vamos somar. Aqui vai dar 7. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar 0. 3 casas após a vírgula. Tá aí, ó. Cheguei no mesmo resultado. Deu mais trabalho, né? Mas chega também. Aqui outro exemplo, ó. Potenciação, lembrando que o expoente, que é esse númerozinho pequeno, indica quantas vezes a base vai ser multiplicada. A base aqui é 1 inteiro e 4 décimos. Então, isso significa, ó, que esse 1,4 vai ser multiplicado 2 vezes. 1,4 por 1,4. Professor, e agora? Aqui você vai armar uma multiplicaçãozinha normal, ó. 1,4 vezes 1,4. Professor, e esse monte de vírgula? Eu já falei, né? Quando a gente vai multiplicar, a gente esquece essas vírgulas. Aí a mesma coisa do aluno estar dividindo 14. Se ele souber quanto é 14 vezes 14, ele já chega no resultado. Mas se ele não souber, ó, é só multiplicar. 4 vezes 4 é igual a 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes o 1 é 1. Faço traço, vou somar. Aqui deu 6, aqui deu 9, aqui deu 1. 2 casas após a vírgula. Aqui em cima tem uma casa, aqui embaixo tem outra. Então, o meu resultado também tem que ter 2 casas, ou seja, 2 números após a vírgula. Então, tá aqui, ó. O meu resultado é 1 inteiro e 96 centésimos. É assim que a gente resolve potenciação de decimais. E chegamos aqui na última parte, que fala como transformar decimal em fração e fração em decimal. Essa parte aqui do conteúdo eu acredito que seja a mais fácil que tem. Vamos começar aqui pelos decimais. Como é que eu transformo um decimal em uma fração? Ó, primeira coisa, se eu vou transformar em uma fração, vou colocar aqui na frente logo o traço da fração, né? Que eu vou ter que escrever o numerador e o denominador. Como são números decimais, pessoal, o meu numerador, eu vou olhar aqui. Quem é número diferente de 0?
O número diferente de 0 aqui é o 2. Então, ele é o meu numerador. Aí eu vou olhar aqui, ó. Tem quantos números depois da vírgula? Aqui tem um número depois da vírgula. Quando a gente lê aqui, não é décimo, 2 décimos? Então, quando eu tenho um número depois da vírgula, é décimo. Então, eu vou escrever 10, tá? Um número depois da vírgula é 10. Dois números é 100, três números é 1000 e assim por diante. Então, ó, 2 décimos na forma de decimal, 2 décimos na forma de fração. Professor, vamos aqui para o outro. Agora eu olho aqui. Vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, coloquei o traço da fração, agora eu olho aqui. Quem é o número diferente de 0? Esquece a vírgula. Esquecendo a vírgula, eu tenho que número? 221. Então, esse vai ser o meu numerador. Agora, o meu denominador. Quantos números tem após a vírgula? 2. Então, ó, décimo, centésimo. Então, quando tem dois números é centésimo. Centésimo é 100. Olha aí, acabei de transformar. 221 centésimos. Agora, aqui do outro lado, é como transformar fração em decimal. Aqui nós vamos fazer o inverso. Para me transformar fração em decimal, tem duas maneiras. O aluno pode pegar o numerador e dividir pelo denominador. Ó, pegar 3, dividir por 10, que é a parte mais difícil. 3 dividido por 10. 3 não divide por 10. Eu vou colocar 0 no resultado e vírgula. E acrescento 0 no dividendo. 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 10, 30. Para 30, nada. Ou seja, 3 décimo é igual a 0,3. Mas aqui, pessoal, lembrando lá do que nós fizemos aqui no início, se é 3 décimo, eu vou ter quantas casas depois da vírgula? Se é décimo, é uma casa só. E eu já tenho esse número que vai ficar lá depois. Ó. É o 3. Então, aqui antes eu vou colocar o 0. Não preciso fazer cálculo. Olha aqui a outra. Eu tenho 12 centésimos. Centésimo, como nós vimos lá no início. Centésimo não é duas casas após a vírgula? Aqui eu já tenho essas duas casas, ó, que vai ser preenchida com 12. Então eu coloco 12 ó, e vírgula. Quem é que eu vou completar? Com 0. Já transformei. E se fosse milésimo? Se fosse um número... Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 5 milésimo em forma de fração. Eu quero transformar esses 5 milésimo em decimal. Ó, se é 1000, eu vou ter que ter quantas casas depois da vírgula? 3, né? Só que eu só tenho o número 5. Aí. Então, eu vou ter que completar com quem? Com 0, ó. 1, 2. Olha aí, agora eu tenho 3 casas depois da vírgula. E ainda vou colocar mais um 0. Porque a parte inteira não pode ficar em branco. Certo? Então, é assim que a gente resolve aí, tá? Essas operações envolvendo decimais. Até a próxima.